Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos esperar uns 3 minutinhos para todo mundo conseguir entrar. E a gente já inicia o webinar. Pessoal, vamos iniciar. Certo, certo. Compartilhar a tela aqui. Assim que estiverem vendo a tela, podem me dar um ok, por favor. Tava vendo aqui. Só bota pra apresentar ali já. Aham, já tá. Já está indo. Deu uma travadinha. Eu vou compartilhar. Primeiro apresentar, depois eu compartilho. Deu. Acho que aqui vai funcionar. Ele tá puxando a outra. Esses problemas técnicos aí é o que mais acontece, né, meu? Só botar a É, tela certa ali já dá pra iniciar. certo. Por que não tá indo, velho? Qualquer coisa posso mostrar, compartilhar aqui também. É, que tá dando uma travadinha. Pode ser, a gente faz pela tua. Uhum. Mostrar a tela aqui. Tá, tão vendo? Show. Então, pessoal, bom dia a todos. Espero que esteja sendo uma ótima terça-feira para vocês. A gente está dando continuidade então, à nossa série de segurança em aplicações. A gente vai dar um foquinho mais hoje em aplicações web, fazer um teste de intrusão aí com vocês. Então, a gente tem o nosso episódio aí. Se você não testar, o atacante vai. Pode passar aí, por favor, Carlos. Então, para quem não sabe, me chamo Henrique Batalha, sou aqui da área de segurança ofensiva da Drop Real, famoso Red Team, juntamente aí com meu amigo Carlos. Pode Ah, se apresentar. eu já sou conhecido aqui nos webinars. Estamos aí pra mais um webinar aqui. Hoje falar de uma coisa que a gente faz no dia a dia, né? Então, focado aqui em Exato. Red Team, a gente gosta bastante de realmente invadir aplicações, entender como funcionam os ataques mais atuais e realmente ah, poder entregar valor ali para o cliente na questão de vulnerabilidades, né? Identificação de vulnerabilidades e ataques. Exato.
Então, para quem não sabe, a Drop Reel está realizando diversos episódios de webinars, uma série muito interessante. A gente recém finalizou a série de Ransomware, onde a gente abordou vários temas muito interessantes. Então, falamos sobre CIEM, falamos sobre SOC, como é que funciona uma investigação forense digital. Então, se porventura tu perdeu algum desses episódios, não precisa se preocupar. A gente tem o nosso YouTube da Drop Reel justamente para isso. Então, a gente está fazendo upload desses vídeos justamente, tive um probleminha naquele dia, não pude estar presente, então vai lá, assiste, sinta-se à vontade a querer trazer alguma dúvida, talvez de um webinar passado, a gente vai estar aí à disposição justamente para responder vocês. Então, a gente começou semana passada na série de segurança em aplicações, e a gente vai dar continuidade a esse episódio aí tão importante. Show. Então, estamos aí nesse dia de hoje para justamente falar, se você não testar, o atacante vai falar então de pentest. Na semana passada, como o Batalha comentou, então a gente deu uma introdução geral no tema, né, junto com o Marcos Castle, que atua lá fora nos Estados Unidos. Então a gente trouxe diversas metodologias de mercado, controles, e agora o nosso foco vai ser justamente entrar mais tecnicamente em cada ponto que a gente comentou junto com o Marcos. E a gente vai entrar tecnicamente mostrando código, mostrando vulnerabilidade, mostrando melhor prática, e mostrando realmente como implementar todo esse processo, como garantir que as nossas aplicações sejam seguras, né? Exato. Então, essa é a famosa caneca da Drop Reel. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: Malwares and exploits will have no power here. Então, o que quer dizer isso? Quando tu está com algum serviço nosso, quando tu tem alguma questão de um gerenciamento de vulnerabilidades, uma questão de uma resposta a incidentes, o que a Drop quer passar com isso? A questão de malwares e exploits não vão ter poder nenhum. Então, I can drink my coffee with tranquility. Então, tu pode tomar teu cafezinho com a maior tranquilidade, que pode deixar qualquer incidente estar nas nossas mãos, qualquer problema a gente vai estar aí para dar a resposta imediata, para dar a melhor resposta possível para qualquer tipo de ocasião. Então, é justamente isso que essa caneca passa. Até vou dar um spoilerzinho, vai ter um sorteio no final do webinar justamente dessa caneca, vai ter um conjunto de cu e bomba também, então para cultura mais gaudéria vai ter essa opção. Então vou estar na torcida aí para quem levar esse brinde tão maravilhoso. A gente até brinca aqui na Drop, a gente tem a nossa área de SOC 24/7, né? Então a gente brinca que o cliente pode dormir tranquilo, que provavelmente vai ter alguém da Drop olhando pro ambiente, olhando se tem alguém tentando invadir, né? E tomando um cafezinho nessa caneca aí, né? Então, a gente tem vários escritórios espalhados pelo Brasil. Uns se encontram em Brasília, Vila Velha ali em Espírito Santo, um na capital de São Paulo mesmo, outro em Canoas, que seria a nossa matriz. Então, caso tu queira bater um bate-papo aí mais presencial, manda uma mensagem para nós, a gente vai estar com as portas abertas aí para recebê-los, para bater esse papo de frente aí e, quem sabe, trocar um conhecimento sobre segurança da informação. A gente brinca aqui na Drop também que sobre segurança pode chamar nós que mesmo, não contrato nada da Drop, chama nós igual que a gente vai gostar de conversar sobre segurança, vamos estar falando aí do que está acontecendo no mercado e vamos Exatamente. para frente. Então, como é que vai funcionar a programação de hoje, pessoal? A gente vai dar um reviewzinho do que seria a segurança de aplicação, exatamente o que a gente já havia abordado semana passada. A gente vai mostrar um pouquinho de alguns controles, hoje com foco maior, com certeza, ali no pentest. Explicar um pouquinho como é que é as metodologias de mercado mundialmente conhecidas, mas a gente vai dar um foco também como é que funciona o processo do pentest em aplicações aqui da Drop Reel, mostrando toda a metodologia, como é que a gente faz esse reconhecimento, o mapeamento de tudo, justamente para uma possível exploração de uma vulnerabilidade. E eu acho que não tem nada melhor do que mostrar isso na prática. Então a gente preparou um lab bem legal para vocês, justamente mostrando isso, como é que funciona algumas vulnerabilidades conhecidas na sua parte prática. Aí a gente mostra também algumas dos nossos diferenciais em questões de entregas e como é que está sendo a questão do futuro do pentest. Porque a gente vê aí um avanço da tecnologia da inteligência artificial, desculpa, a gente vê que como é que isso está ajudando no pentest, como é que a gente consegue utilizar a IA ao nosso favor na realização de pentest. A gente vai também ter um bloquinho separado justamente para perguntas e respostas e a parte do sorteio ali. Exatamente. É até importante comentar também que agora essa série aqui a gente vai focar mais na questão de segurança de aplicações, né? Então a gente vai fazer a demonstração técnica ali de um teste de intrusão web, que a gente chama que seria em uma aplicação web. Até na série de Ransomware já teve um episódio sobre pentest também. Naquele episódio estava eu e o Diego Stout aqui da Drop.
E a gente apresentou um pentest mais de infraestrutura, então de rede, então no ambiente ali com Active Directory, movimentação lateral, escalação de privilégio, PAS de ticket, PAS de hash, e esses ataques mais voltados para a infra. E hoje então a gente vai focar justamente nas aplicações, né? Então a gente já estava comentado ali dos tipos de pentest mais para frente. Então vamos dar início aqui. Exato. Então, o que seria essa segurança de aplicação, que tem até a sigla de AppSec? É justamente esse processo de uma implementação, de uma melhor prática, a utilização de ferramentas, talvez um scan ali de um SAST, um DAST, utilização de tecnologias, processos, justamente em todo o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação. Então, não adianta de nada a gente desenvolver uma aplicação, deixá-la em produção, se ela não está alinhada com a segurança da informação. Porque tentar alinhar isso depois que já está em produção é muito difícil. A gente consegue ver uma dor de mercado justamente por conta disso. Então, a questão do ciclo de desenvolvimento de uma aplicação ela tem que estar totalmente alinhada com a segurança da informação, com as melhores práticas, com as melhores tecnologias envolvidas nisso, justamente para ter a questão dos objetivos ali. Então, a gente identificar essas vulnerabilidades antes que elas sejam exploradas por um atacante real. Então, isso seria uma dor para a organização. Então, a gente conseguir fazer essa identificação antes de que seja realmente explorada é um dos maiores focos que a gente tem, justamente para ter essa questão de uma manutenção de confidencialidade, a integridade, até a disponibilidade dessas informações, para prevenir, então, qualquer violação de segurança referente a algum ataque cibernético. Então, então, como o Batalha comentou aqui, hoje a gente vai falar do pentest especificamente. A gente trouxe aqui, né, todos aqueles controles que a gente tinha na semana passada. Então, na semana passada a gente comentou, né, como que a gente opera tudo isso aqui junto na pipeline de desenvolvimento. Então, como o Batalha comentou, a gente vai implementar pessoas, processos, tecnologias, tudo isso em uma pipeline de desenvolvimento de aplicações. E aqui a gente vai focar hoje no Pentest, então na nossa série de webinars aqui de segurança de aplicação, a gente vai estar falando de provavelmente de cada um desses pontos aqui. A gente não vai utilizar uma ordem da esquerda para a direita, por exemplo, a gente vai realmente aqui mais conforme a disponibilidade de agenda do pessoal. Então a gente vai focar justamente no Pentest. E até já trazendo um ponto que o próprio Cássio comentou na semana passada, que o Pentest normalmente é para uma organização que não tem já essa cultura de desenvolvimento seguro, a gente traz ele porque ele vai entregar mais valor, né? Porque a gente vai rodar um SAST ou um DAST na aplicação. Vai ter um monte de falso positivo, vai pagar caro numa ferramenta anual, enquanto que o Pentest ele provavelmente ele vai trazer menos findings, né? Menos vulnerabilidades. Porém, as que ele trazer realmente vão ser vulnerabilidades que são exploráveis, que são justamente importantes para o negócio que devem ser corrigidas, né? Não sei se o Batalha quer complementar. Não, acho que é exatamente isso. A gente tem um problema de falsos positivos, às vezes não está sendo bem realizando a autenticação correta, às vezes no tipo de scan que está sendo realizado. Então, esse pentest é exatamente isso. A gente não deixar passar tanto tempo para a realização de um para outro também, não deixar uma margem de uma janela de tempo de 2 anos para realizar um novo pentest. Então, ter pentest contínuos é super importante para o nosso ambiente, justamente para a gente não deixar que seja explorada por outra pessoa, um atacante real, né? Exatamente. E até um ponto aqui de governança, ali, de treinamento e educação, a própria participação nesse webinar, a gente já pode considerar, querendo ou não, como se fosse quase que um treinamento, né? Então, quem já está aqui presente ou quem vai ver o vídeo depois já está conhecendo mais o que é o Pentest, o que é uma segurança de aplicações, o que é o processo de desenvolvimento seguro, e tudo isso acaba sendo também um controle, querendo ou não, né? Ali na nossa pipeline de desenvolvimento. Então, Exato. passando aqui. Então, o que é o objetivo? Por que a gente precisa realizar um teste de intrusão? Exatamente para a gente testar a eficácia da nossa infraestrutura, para a gente ver se a gente consegue, então, através disso, fazer a identificação de uma vulnerabilidade e, para assim, realizar a exploração dela. Então, a Drop ela segue um formato que a gente mostra essas vulnerabilidades para o nosso cliente depois que a gente as encontra, para eles justamente fazerem uma remediação de imediato, assim, para a gente poder fazer um reteste, para ver se os melhores controles foram realmente aplicados, se a vulnerabilidade foi remediada. Então, a gente tem uns principais objetivos quando a gente está realizando este teste de intrusão, que é exatamente entregar o valor agregado. Então,
a gente mostrar que, por conta do nosso pentest, a gente conseguiu prevenir talvez a exploração de uma vulnerabilidade que pudesse comprometer toda a disponibilidade, talvez, da organização, ou talvez a confidencialidade de algum dado sensível que a mesma apresenta. Então, é justamente isso, entregar um valor agregado a esse tipo de teste de intrusão. Então, é justamente isso, para fazer essa identificação de vulnerabilidades. E uma parte que eu gosto muito é exatamente a questão de avaliação da eficácia de medidas de segurança. Então, para ver se os controles, talvez de um WAF, estão sendo bem aplicados, se não tem alguma misconfiguration, uma questão de má configuração, algum desse tipo de controle, para ver se o EDR está respondendo bem, para ver se a equipe de SOC está conseguindo fazer uma resposta a incidentes correta, se estão conseguindo identificar alguns scripts maliciosos que estão sendo executados na aplicação ou em algum outro tipo de ativo que está sendo realizado esse teste de intrusão, para ter essa questão de uma melhoria contínua e estar sempre na conformidade regulatória aí para não ter nenhuma questão de dado sensível sendo vazado para até a questão da Lei Geral de Proteção de Dados aí que entra em É, vigor, né? exatamente. Esse ponto da conformidade regulatória, na verdade, eu diria que é um dos pontos que faz a gente vender bastante pentest, na verdade, né? Porque, como o Henrique comentou, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então tá bem, é um tema que é bem recorrente, né? Como está sendo aplicado agora, teve a questão das primeiras multas que foram aplicadas relacionadas ao LGPD, quando a gente está falando de dados pessoais sensíveis, né? Porém, a gente tem mercados que são muito regulados também. Um exemplo, o setor financeiro. Então, o setor financeiro ele é regulado pelo Bacen, ou pelo PCI também, né, quando a gente está falando de tratamento de dados de cartão. E ambos são regulações que demandam o pentest, né? Então, por exemplo, o PCI ele demanda que sejam executados no mínimo 2 pentests por ano, né? Então, 2 ciclos de pentest ali, que a gente chama, um no primeiro semestre, um no segundo semestre, normalmente. E justamente a gente tem que ter essa execução contínua, tanto para prevenir vulnerabilidades quanto para estar em conformidade regulatória, evitar sanções e ter ali a nossa operação contínua dentro da empresa, né? E até em outras conformidades, né? Por exemplo, a ISO também é um controle da ISO Pentest, o NIST CSF também apresenta essa questão do Pentest, então tudo isso está em conformidade com as regulações, né? Exato. Então, o mercado, como é que ele mostra? Ele tem vários tipos de testes que a gente pode fazer referente a um teste de intrusão. Ele separa, então, cada um com foco específico, mas, como podem ver à direita, são 3 tipos ali referente ao black box, que daí a gente não vai ter conhecimento nenhum sobre o alvo, a gente vai ter que fazer todo esse mapeamento e reconhecimento do alvo, a gente não vai ter nenhum tipo de acesso, a gente não vai ter nenhuma credencial, talvez, para uma VPN, a gente não vai ter nenhum conhecimento sobre a infraestrutura, então vai ter que ser um teste totalmente do zero, sem nenhum conhecimento prévio do alvo. Aí teria já o Gray Box, que então a gente tem um conhecimento sobre o alvo, a gente sabe o que vai ser explorado, o que a gente tem que realizar de mapeamento. Então, às vezes, eles até nos oferecem talvez uma VPN, um usuário comum para ver se a gente consegue fazer uma escalação de privilégios, talvez uma documentação de API para ver se a gente consegue encontrar uma vulnerabilidade nessa API para encontrar alguma brecha de segurança justamente nisso. E o White Box, então, que daí seria com total conhecimento da infraestrutura, a gente tem credenciais administrativas, às vezes a gente tem até acesso a código-fonte, então seria um cenário que seria de maior preocupação caso um explorador real tivesse chegado, né? Exatamente. E aqui um outro ponto importante da gente comentar é o escopo dos testes, né? Então, como eu Claro. comentei lá na questão da série de ransomware, a gente comentou mais do teste de infraestrutura. Então, quando a gente tem um ambiente com Active Directory, uma rede interna, um usuário de Active Directory também. Mas existem outros escopos, né? Então, a gente vai focar mais na questão de aplicação web. A gente poderia focar em API, aplicação mobile, aplicação de console, então aquelas aplicações talvez de dispositivos de IoT, por exemplo, ou até de desktop mesmo. Questão de pentest em IA é um tema que está bem. Tanto a questão de segurança, da utilização da IA para a segurança, quanto o próprio pentest em IA, né? Melhores práticas ali, como que tu treina um modelo garantindo que aquele modelo não vai estar vazando informação, não vai estar vazando dado sensível. Os dados que são utilizados para treinamento de um modelo também são importantes, né? Então, tudo isso entra no próprio teste da IA, né? E o risco maior aí que a gente tem visto, tanto até no ASP Top 1, é a questão do prompt injection, né? Então, por exemplo, quando a gente dá um prompt lá na IA, e faz ela ter uma ação que não era para ela tomar, né? Então, até vi discussões ah, de pentesters, mesmo lá de fora, que estão falando que é basicamente como se a gente estivesse nos anos 2000 de novo,
no início dos pentests de aplicação web, né? Então, quando era tudo mato, ninguém sabia como que botava um controle, como que fazia diversos tipos de controle, né? Então, a gente meio que voltou, ou é um ciclo, né? Basicamente, a gente está nesse ponto do ciclo, onde a gente está desenvolvendo muita IA, muita inovação, e a gente ainda não tem bem definido todos os requisitos, todos os controles necessários para a gente manter segura. Então, esses finds, essas vulnerabilidades em IA, estão bem comuns, bem recorrentes. E aqui, dispositivos específicos, também a gente poderia comentar de pentest físico, né? Então, a gente já realizou alguns pentests físicos, principalmente quando a gente fala de Wi-Fi, né? Então, seria um exemplo. E, no geral, seria isso, né? Eu gosto que tem uma coisa que tu sempre comenta, que é o seguinte: tem sistema operacional, tá na rede, dá para invadir. Então é justamente isso que a Drop tenta mostrar. A gente já fez vários testes até em equipamentos de médicos, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então, olha, tem sistema, tá vulnerável, a gente É. invade. Isso é um O fato. Gustavo comentou uma vez, né? Tem uma caneta com um sistema ali, a gente vai tentar invadir e normalmente a gente vai conseguir. É, exato. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as metodologias de mercado que são mundialmente conhecidas. Ah, até se quiser a gente já passa para elas ali. Então, uma das metodologias mais conhecidas quando a gente fala sobre teste de penetração é justamente o PTES, Penetration Test Execution Standard. Então a gente tem vários outros modelos aí, que nem o NIST, que é fundado lá nos Estados Unidos, mas virou referência mundial, o National Institute of Standards and Technology, mundialmente conhecido. Temos a OWASP Top 10, que vem da sigla Open Web Application Security Project, então um projeto sem fins lucrativos, justamente com uma comunidade de pesquisadores, de pessoas focadas em segurança da informação, justamente para alimentar essa comunidade, aprimorar o conhecimento referente a aplicações. Tem o WASP WSTG, que seria um guide, seria como se fosse uma ajuda de como é que seria a melhor realização de um pentest. O SSTMM, também um open source muito conhecido para a questão de Secure Testing Methodology Manual. E a questão do PCI DSS, já mais voltada a questões de transações bancárias, melhores questões de transações com cartões de crédito, ter essa padronização, certo? Né? Aqui a gente pode ver um tema recorrente, né? Quando a gente fala de segurança de aplicações, não tem como a gente não falar do ASP, né? Então, semana passada a gente apresentou o ASP SAN, então, que era ali um modelo de maturidade para nosso pipeline de desenvolvimento seguro, né? Então, para nossa segurança no desenvolvimento. E hoje a gente vai focar, então, um pouco mais no ASP Top 10 e no ASP WSTG. Então, como o Henrique comentou, o ASP Top 10 ali vão ser as vulnerabilidades mais comuns que acontecem em aplicações web. E o WSTG é o Testing Guide, né? Então, ele é um guia de testes, como que a gente deve testar uma aplicação web, que a gente vai estar demonstrando aqui na prática também. Então, mais para frente a gente vai se aprofundar aí no ASP, né? Show. E como é que funciona a questão da metodologia e execução aqui na Drop? Então, a Drop hoje ela se baseia totalmente no PTES, que seria esse padrão de execução de teste de invasão, né? Então, como vocês podem ver à direita ali, funciona como é que funciona totalmente as fases, como é que a gente vai focar em cada aspecto desse teste. Então, a gente tem a questão do pré-teste, a gente vai reconhecer todas as informações para ter esse modelamento, essa modelagem de ameaças, para a questão de uma análise de vulnerabilidades, para a sua exploração, a sua pós-exploração, e depois mostrar isso num relatório, fazer uma apresentação desses resultados obtidos, justamente para vocês verem quais que foram as questões de vulnerabilidades identificadas. O PTS, para quem não sabe, ele é amplamente respeitado então na comunidade de segurança cibernética e é usado como uma referência aí justamente nessa questão de teste de invasão. Até um ponto legal, o que abrange cada etapa aqui, né? Por exemplo, o pré-teste. O pré-teste tem toda a questão de documentação, então definição de escopo, o que vão ser testados, né? Então, o que está dentro do escopo? Ah, está dentro do escopo para a gente fazer um DDoS? Normalmente não está. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar definido lá no pré-teste. Ah, o que a gente pode ou não testar, né? Isso vai estar definido no pré-teste. E também a questão de assinamento, a assinatura de documentos, né? Então, por exemplo, tem que ter um NDA. Um pentest normalmente vai estar falando ali de informações sensíveis de ambos os negócios, né? Tanto de quem está executando quanto de quem está recebendo ali o serviço. Então tem que ter um NDA assinado, tem que ter ali um termo de responsabilidade de ambas partes também, na questão de, né, não vai ser causado nenhum tipo de dano à empresa. E até é um tema recorrente, né? Tipo, como que eu vou confiar daqui a pouco uma credencial, né? Se for um grey box, como que eu vou confiar uma credencial se o objetivo é me atacar, né? Então, toda essa questão de responsabilidade
ela tem que estar incluída aqui no pré-teste. E ali até a gente trouxe aqui as etapas, né, do projeto de teste de invasão aqui da Drop. Então aqui estão até etapas bem resumidas, né, então do nosso cronograma, mas a gente pode ver que cada etapa ali, ela acaba, ou uma ou duas etapas em conjunto, elas acabam entrando dentro de uma etapa ali do PTES, né? Então, nosso cronograma também está bem alinhado ao PTES, justamente para estar em conformidade. O PTES ele vai estar ali. Ele é bem parecido com os outros frameworks de pentest, né? Mas ele é o principal que a gente utiliza, justamente como o Batalha comentou. Então, antes da gente realizar a exploração de vulnerabilidades em um cenário, em um laboratório ali, acho que é muito importante a gente dar uma passada sobre o que seria então a OWASP Top 10. Então, a OWASP, como eu havia comentado, vem da sigla Open Web Application Security Project. Então, eles têm diversos projetos. A OWASP Top 10, Top 10 ali, o Top 10, é um dos projetos que eles têm, mas eles têm o ASP-ZAP justamente para uma questão de um escaneamento DAST em aplicações que estão em produção. Mas esse projeto do ASP Top 10 eu gosto muito. Eles atualizam ele a cada 3 ou 4 anos, assim. A última atualização que a gente teve foi em 2021. Eles comentaram até que iam ser lançadas até o primeiro semestre desse ano a nova atualização, mas não sei por que não foi possível isso ainda, mas eu acredito que até o próximo fim do semestre, acredito que a nova lista venha, então vai ser muito interessante. Talvez, quem sabe, a gente compartilhe isso com o pessoal aqui no Webner também, no futuro. Mas vamos explicar um pouquinho o que seria, então, esses top 10 riscos encontrados em aplicações de uma forma web. Então, eles começam com o top 10. O primeiro risco seria o maior. Então, Broken Access Control seria o maior risco que foi identificado durante essa amostra, durante essa análise que foi realizada durante esse período de pesquisa. Então, seria o quê? Essa quebra do controle de acesso. Eu gosto de pensar num cenário assim. Tá, eu sou o Henrique, atuo aqui na DropReal, mas na empresa também tem setor financeiro, tem o setor de RH, onde vai conter informações confidenciais, informações sensíveis de outros colaboradores, talvez uma questão de um laudo que não poderia ser legível para qualquer um, não tem por que eu ter autorização a isso. Então imagina se eu encontro uma brechinha, uma vulnerabilidade justamente nisso e consigo fazer a extração desses dados, consigo fazer a leitura, talvez a modificação que entraria na questão de uma estragaria a integridade de um dado. Então é justamente isso. Eu fazia essa quebra de um controle de acesso em uma questão de eu não ter autorização a isso, mas eu consegui fazer a leitura disso. Então é justamente isso que eles tentam trazer para nós. E no tópico 2, o que seriam esses cryptograph failures? É justamente falhas em criptografia. Eu gosto que eles trazem em dois cenários, que seriam os dados que estão em repouso e os dados que estão em tráfego. Então, pensa nos dados em repouso. A gente tem o nosso banco de dados, então vai ter questões, por exemplo, senhas, pode ter dados sensíveis como CPF, talvez um número de telefone. Se não tiver uma criptografia, um algoritmo de criptografia robusto, um algoritmo que não esteja obsoleto, que não esteja defasado para esse tipo de dado, é um risco muito grande. A gente conhece, por exemplo, algoritmos como MD5 ou SHA-1, que eles já não são mais recomendados para criptografia desse tipo de dados, justamente por eles estarem defasados. A gente conhece também as Rainbow Tables, justamente que seriam essas word lists com hashes de muitas vezes podem ser utilizados para questões de brute force, questão de colisão de hashes. Então, para quem não sabe, o algoritmo de hash é justamente uma aplicação matemática que ele não tem volta, mas sempre o hash vai ter o mesmo valor. No caso de um MD5, DropReal sempre vai dar o mesmo retorno de hash igual. Então, se eu descobrir que aquele hash é de DropReal, eu consigo fazer um ataque de colisão e tentar fazer a descoberta de senhas fracas, muitas vezes, que é um dos cenários mais utilizados. E o que seria, então, essa criptografia em tráfego? É justamente o seguinte: a gente utilizar protocolos de segurança. Então, quando a gente vai entrar num site que é um HTTPS, justamente esse S de Security Layer, que está nos garantindo a criptografia dos pacotes que estão sendo enviados. Imagina num cenário que a gente está fazendo uma requisição para um site que não tem essa criptografia, imaginar num cenário que tem um man in the middle, um homem do meio, justamente só ali na rede, fazendo essa análise de tráfego, vendo o que está sendo enviado para o servidor. Então, se não tem essa criptografia aplicada, se eu estivesse inserindo um campo de login, por exemplo, de um site, ele poderia ver
esse pacote totalmente texto claro, isso é comprometer as minhas credenciais, a questão do meu acesso, então seria um risco muito grande. Até na questão de criptografia, no man in the middle, né? Todos os dados basicamente que trafegam ali, se a gente tem um man in the middle, eles poderiam ser comprometidos, né? Então o HTTPS justamente garante esses dados não serem comprometidos, mas existe uma discussão ativa até da questão É, da criptografia quântica, né? Então existem até exato. teorias de que existem empresas ou corporações, atacantes, que estão basicamente o tempo inteiro escutando o tráfego criptografado e guardando esse tráfego criptografado para daqui 5 ou 10 anos, quando a gente ter a disponibilidade de criptografia de computadores quânticos, né, a gente conseguir quebrar essa criptografia, quebrar esses dados e ter acesso a eles, né? Então, até um exemplo, dados pessoais, por exemplo, o CPF, quando a pessoa tem um CPF, ele é o mesmo para a vida toda. Então, o CPF de hoje, daqui 10 anos, vai ser o mesmo CPF. Exato. Então, se alguém está capturando o nosso tráfego hoje e ele pega ali um CPF, mesmo que criptografado, daqui 10 anos pode ser que ele consiga descriptografar esse tráfego identificar esses dados, né? Então, até uma discussão ativa ali na questão de criptografia quântica, que é um tema bem mais avançado. Então, o participante comentou ali que as É farmácias já têm verdade. tudo, então, realmente, até do Brasil, no geral, os dados já estão bastante vazados, né? Teve muitos vazamentos, mas até os que estão para surgir também acabam entrando ali, né? Perfeita colocação. Aí o top 3, o que eles trazem? A questão do injection. O injection, para quem não sabe, liderou por anos a lista aí do ASP, justamente porque ele tem várias vulnerabilidades atreladas, vulnerabilidades às vezes de até uma fácil exploração, justamente por ter várias ferramentas que fazem esse serviço para nós. Então, questões de SQL injection, a gente conseguir realizar a injeção de código de carries maliciosas para tentar fazer a descoberta de algum dado sensível. Tem a questões de XSS, questão de cross-site scripting, então a injeção de códigos maliciosos de JavaScript. Ele tem diversas formas, tem o XSS Reflected, tu vai até fazer a demonstração e o cara tá Opa, no... exatamente. Tem a Já XAMPP, já vou já deixar tá, alguns scans prontos aqui para poupar tempo. certo, certo. Então, tem a questão de um Remote Code Execution, então a gente conseguir realizar códigos arbitrários remotamente, também Command Injection, então a gente conseguir pelo web server realizar comandos de sistema operacional, então imagina se tem uma pasta, eu consigo remover uma pasta pelo meu web browser, isso seria um risco de segurança gigantesco. Outro tópico, então, muito importante que a OASP traz é um Secure Design, que é justamente o quê? Aquela questão de toda a AppSec, a gente ter o alinhamento de segurança da informação desde o início do projeto. A gente não pode deixar a aplicação em produção e depois pensar nos seus melhores controles. Não, a gente tem que alinhar exatamente isso, a gente tem que ter a maturidade de uma segurança da informação desde o seu início de projeto. Então, eles trazem outro ponto muito importante, que seria a Secure Misconfiguration. Então, às vezes, reconhecer, será que porque quando a gente faz uma varredura de portas, por exemplo, numa aplicação, será que realmente precisa daquele security shell, aquele SSH exposto? Será que isso já não pode ser uma porta de entrada para talvez um atacante? Ou talvez uma misconfiguration, a gente deixar que seja possível a realização de brute force, aquela questão de ataque de tentativa e erro no nosso servidor, porque eu já não faço uma questão de reconhecimento de uma anomalia, estou vendo que está vindo várias requisições desse IP, porque eu já não faço bloqueio disso, então é justamente essas má configurações de segurança podem resultar então a perdas significativas. Outro ponto muito importante que eles trazem é justamente o Vulnerable and Out-of-Date Components. Então, a gente entende que as aplicações hoje em dia, a gente utiliza muitos plugins, muitos frameworks, muitas bibliotecas. Ter um inventário disso, ter tudo atualizado é muito difícil. A gente, de forma manual, não tem como realmente fazer. Por isso que a gente tem algumas ferramentas justamente para esse tipo de questão. A gente tem o Dependabot, que é uma ótima ferramenta justamente para essa questão de versões que estão vulneráveis, porque a gente vê que vulnerabilidades estão surgindo todos os dias. A gente tem que estar sempre realizando atualização de sistemas, sempre tentando mitigar essas vulnerabilidades. Então é sempre muito importante ter esse inventário, reconhecer quais que são as versões que estão mais atuais, justamente para não ter nenhum problema. Aqui um exemplo até de componentes vulneráveis, né? Ah, por exemplo, o Log4j, ele era uma vulnerabilidade de injection, né, no componente do Log4j. Então lá para o Log4j ele era um injection. Porém, se a gente utilizava o componente do Log4j desatualizado na nossa aplicação,
Para nossa aplicação, na verdade, ele era um componente vulnerável ou outdated, no caso, né? Então, a gente faz essa relação mesmo que seja um injection no fim, porque era o Log4j ali, né? Na verdade, a gente estava exposto ao A6 aqui, que seria o Vulnerable and Outdated Components, que é justamente, né, a questão da gente manter ali atualizada as nossas bibliotecas, né? Então, o Log4j foi um ataque bem conhecido, então que Muito era conhecido. bem fácil de executar, exploit público, várias Exato. aplicações Não, utilizavam ali, né? e todo mundo se afetou porque todo mundo utilizava, né? Então foi Exatamente. muito preocupante quando aconteceu. Então, o tópico 7 seria a questão de identification, authentication failures. Então, às vezes, quando a gente sobe um serviço, a gente não realiza a troca de senhas padrões. Então, admin, muito conhecido, ou às vezes uma autenticação de senhas fracas. Então, agora até aparecem uns pop-ups quando a gente tenta inserir uma senha fraca no Google, ele já alerta: não, isso aí tem data leak, por favor, troque essa senha logo, senão é um risco para ti. Então, às vezes, essa questão de autenticação é justamente a realização de uma implementação de um Multi-Factor Authentication, um MFA, justamente para proibir esse tipo de falhas. Então, é muito importante. A gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa realizar a criação de um controle de autenticação. A gente tem várias bibliotecas super conhecidas aí, a questão de. Até a Microsoft tem a Authentication Library, justamente com essa questão de single sign-on e utilizar essas ferramentas que já estão a nosso alcance, né? O tópico 8, então, ele fala sobre Software and Data Integrity Failures, que é justamente às vezes a gente utiliza muita biblioteca de third parties, a maioria dos casos, na verdade. Então a gente vê se esses third parties eles estão provendo a segurança para a biblioteca ou se eles estão só desenvolvendo aquela biblioteca por uma questão de praticidade, se eles estão realizando correções, a gente tem que ter essa noção, justamente para não ter uma biblioteca vulnerável que seria uma porta de entrada para um atacante. Aqui um caso bem recente também, acho que 2023, teve o caso do Polyfill, né? Então, o Polyfill ele eram basicamente scripts JavaScript ali que eram injetados em aplicações web, e vários desenvolvedores utilizavam ele ali por facilidade mesmo. Porém, ninguém percebeu que em algum momento o domínio do Polyfill ele tinha sido alguém parou de pagar ele basicamente e algum atacante, um ator malicioso foi lá e comprou aquele domínio e começou a injetar possivelmente scripts maliciosos por aquele domínio, né? Então era realmente ali uma questão de integridade do software que a gente estava utilizando, né? Então não é, a gente estava utilizando um software que daqui a pouco não era exatamente o que a gente imaginava que a gente estava utilizando. Imagina o SUS que não foi. Então, o tópico 9 traz exatamente essa questão de security logging e monitor failures. Então, a gente tem que ter uma questão de logs corretos, a gente tem que entender o que está sendo requisitado para a nossa aplicação, justamente para talvez, quem sabe acontece alguma coisa, a gente precisa realizar uma forense na nossa aplicação, então ter esses logs bem formatados, justamente porque realizar a leitura desses logs de forma manual não seria a melhor prática, então a gente tem ferramentas justamente para fazer essa leitura de logs de uma maneira correta. Então, a questão da formatação desses logs tem que ser bem realizada. E o último, então, uma vulnerabilidade aí que ela apareceu pela primeira vez nesse WASP Top 10, que seria o Server-Side Request Forgery. Então, seria uma questão de uma falsificação de uma requisição da questão do lado servidor. Então, eu poderia estar realizando a comunicação com alguns endpoints internos que eu não deveria ter acesso a isso, e isso poderia causar um grande problema para a organização. Exatamente. Então, continuando aqui, agora a gente vai falar um pouco do ASP Testing Guide e do próprio ASP Top 10. Eu já vou passar aqui para a questão do processo da drop também, de pentest, né? Então, aqui uma visão geral do processo. Eu já vou passar mais um slide aqui também, porque a gente vai realmente mostrar isso na prática, em vez de mostrar aqui nos slides, né? Até vazou aqui o código. Ah, Deixa eu pegar aqui o ASP Testing Guide. Então, ele é basicamente um checklist gigante, né? Então, a gente pode ver que o ASP mesmo ele já traz vários tipos de teste que a gente pode estar fazendo. Ele traz o ID de cada teste, o que tem que ser testado, né? Então, opa, cliquei errado. Quando clica aqui, ele redireciona lá para a documentação do ASP, né? Então, até vou mostrar aqui Fingerprint Web Server, por exemplo. Então, ele traz realmente diversas técnicas, né, de como estar testando as aplicações e qual o objetivo de cada teste, né? Então, o primeiro aqui, o WSTG Info 01. Identificar, na verdade, conduzir aqui o reconhecimento
de descoberta de Search Engine, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia fazer um Google Docs para realmente identificar se a gente acha alguma coisa, alguma informação exposta. A gente pode achar painéis de login exposto, o directory listing, né? Então, pelo próprio Google Docs ali a gente consegue identificar esses tipos de vulnerabilidades em alguns casos. E aqui ele já traz o status, né? Então, a gente fez o teste do Google Doc. A gente não encontrou nada, então é um pass. Ou a gente encontrou aqui uma vulnerabilidade. Tem um directory listing, directory listing em alguma URL, né? Tipo, a URL. E aí a gente pode até trazer aqui para o summary, né? Então, aqui ele traz até ah, outros finds, né? Aqui é tudo realmente exemplo, mas é um checklist bem completo mesmo para a gente estar testando as aplicações. E é um checklist que a própria Drop segue, né? Então, como eu comentei ali do processo, tem essa imagem que não está muito boa de ver, mas pensando lá, a gente tem o PTES, né? Então, o PTES basicamente ele vai estar bem. A gente tentou botar o ASP Top 10 dentro de cada etapa do PTES, né? Então, por exemplo, lá no reconhecimento, coleta de informações, a gente botou aqui vários tipos de testes que estão ali na questão de coleta de informações do ASP, né? Então, tanto aqui principalmente o Information Gathering, né? Que é o Info 01. Então, a gente botou aqui, a gente faz esse depara, digamos assim. Mapeamento de testes aplicáveis, então seria questão de threat modeling, né? Então, entender o que que a aplicação faz e entender o que que a gente pode explorar nela. E aí, análise de vulnerabilidades, né? Então, aqui se focando bem em cada ponto da WASP. Então, no nosso processo, a gente traz a análise de falhas de configurações. Então, a gente vai ver aqui que o segundo ponto aqui do Testing Guide é justamente análise de configurações. Teste de segurança e autenticação. A gente vai ver aqui que o próximo do Testing Guide é justamente a questão de Identity Management. Então, o processo da drop em si está bem atrelado tanto ao ASP quanto ao PTES ali, como a gente comentou, né? E agora, demonstrando um pouco na prática, então, essas vulnerabilidades, eu vou mostrar aqui nossa aplicação vulnerável. A gente fez essa aplicação aqui usando o Vibe Coding total ali, pegando ferramentas de IA, pedindo ali para elas gerarem códigos vulneráveis para nós, né? E é muito importante também a questão do pentest, a gente falar que realmente a gente tem que estar testando uma aplicação que a gente pode estar testando, né? A gente não pode sair testando, rodando scan ou testando qualquer aplicação na internet. A gente tem que ter autorização para fazer esse tipo de teste. E aqui vocês podem ver que eu estou no localhost, né? Então aqui eu realmente subi local essa aplicação, não estou infringindo nenhuma questão de autorização. E aqui então, mostrando aqui no terminal direto, até eu tenho aqui onde a aplicação está rodando, aqui um servidor um Flask, na verdade, não, uma aplicação em Python. Aqui eu já rodei alguns comandos para a gente acelerar o tempo. Então, por exemplo, descoberta de porta de serviço aqui eu passei justamente porque está no meu localhost, já sei que a aplicação está na porta 5000, eu sei que está rodando uma aplicação Python, né? Então, nesse caso aqui, não vou estar demonstrando essa etapa. E aí, justamente, tem a questão do crawling, né? Então, tem a questão tanto do crawling quanto da força bruta de diretório, que é a gente identificar o que tem naquela aplicação, né? Mapear aquela aplicação. Eu vou trazer aqui no Burp Suite, primeiramente, que a gente pode ver aqui que o próprio Burp ele já faz um crawling e ele identificou algumas páginas aqui, e ele não identificou todas, né? Então, basicamente, o que o Burp faz? Ele entra na aplicação, ele lê os códigos JavaScript ali, ele identifica quais são os paths, quais são os diretórios que a gente tem dentro daquela aplicação, e ele vai acessando aqueles paths até, a gente chama até às vezes de spidering, né? Entrando em cada path, identificando o que mais que a gente consegue encontrar dentro daquele path. Porém, é muito importante a gente fazer a questão do brute force, de diretórios também, que às vezes vão ter diretórios escondidos que eles não vão estar assim na página que a gente entra, né? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que justamente fazendo um brute force diretório, a gente achou vários caminhos diferentes aqui, por exemplo, um que chama atenção, o debug. Essa é uma aplicação vulnerável, né, por escolha, né? A gente sabe que ela já está vulnerável, mas a gente vê vários paths que o Burp mesmo não encontrou. Então, por exemplo, admin, debug, profile. E a gente pode até já testar, né? Por exemplo, o que que acontece se eu tentar entrar aqui no admin? Acesso denied, admin only. Né? O que que a gente vai fazer para tentar fazer um bypass aqui, tentar acessar esse admin? Basicamente, aqui, por questão de tempo, eu vou dar um pulinho também.
daqui a pouco já mostra as vulnerabilidades. Mas um outro ponto que eu queria comentar também é a questão de automação, né? Então, o que a gente sempre tenta deixar bem claro na drop, que é um problema no mercado mesmo, que o pentest ele é manual, né? Não adianta a gente rodar uma análise de vulnerabilidade, rodar um scan da haste, e achar que a gente está fazendo um pentest. O pentest ele é realmente manual, e aqui o melhor exemplo disso é que o próprio Nuclei aqui, que ele é um scanner de vulnerabilidade conhecida, ele não achou nenhuma vulnerabilidade aqui, ele só achou questões de informação. E o próprio Burp aqui, se a gente for ver, ele não achou todas as vulnerabilidades que a gente tem no nosso sistema. Ele achou alguns SQL injection, que aqui pode ser até falso positivo, da forma como ele reportou. Existe por exemplo, aqui ele está dando um highlight aqui no VulnApp. Existe realmente SQL injection nessa aplicação, mas aqui ele até validou de uma maneira errada, né? Então, mas por exemplo, o cross-site scripting aqui, que é uma outra vulnerabilidade que a gente tem na aplicação, ele não identificou. RSEC, que é outra vulnerabilidade que a gente tem, ele não identificou. Então, aqui o foco é justamente mostrar que o nosso scanner é automatizado, né? Se a gente só rodar ele por rodar, ele não identifica a vulnerabilidade sozinho. Basicamente, é o que a gente quer demonstrar, né? A gente tem que ter um pentester ali, testando a aplicação, entendendo como ela funciona, para daí sim identificar vulnerabilidades, né? Então, começando aqui, né, algumas, já vou listar aqui as vulnerabilidades que a gente tem implementada aqui, né? Então, aqui é feature, não é, não é bug, mas a gente vai ter SQL injection, cross-site script, exposição de informações, autenticação fraca, senhas em texto plano, e remote code execution, quando a gente logar com admin. Então, começando, eu vou começar aqui pela questão do debug, que é justamente da exposição de informações, né? Então, a gente rodou lá um brute force diretório, identificou um arquivo de debug. Nesse arquivo de debug a gente tem várias informações, por exemplo, a gente tem aqui qual DB que a gente está usando, no caso é uma SQLite, né, não uma instância de banco de dados em si. Qual que é a home, então barra root, então a gente vê que a gente está realmente rodando um shell como root, o que também já é uma vulnerabilidade, né, justamente a questão de não utilizar o princípio do privilégio mínimo, que é uma melhor prática. E aqui a gente tem outras informações até que tem a própria questão do user, e ainda a aplicação que está vazando a própria secret key, né? Então, voltando para a aplicação, a partir desse ponto, né, a gente identificou já questões de diretórios, identificou paths, identificou algumas coisas que já estão erradas na aplicação. A gente normalmente identifica todos os inputs da aplicação também. Então, por exemplo, aqui a gente tem o input de buscar post. A gente tem uma tela de login. Até aqui a gente já traz a dica de vulnerabilidade, né, que vai ser a vulnerabilidade que a gente vai explorar. E a gente tem uma questão de registro, né? Então, esse é um outro ponto bastante importante também, como eu mostrei aqui no Burp. Eu rodei um scan não autenticado no Burp. E aqui eu vou criar uma conta de usuário. Então, vou criar conta webinar. Vou registrar. E vou fazer login com essa conta que eu acabei de criar. E agora que eu estou logado, né? Até ele deu o aviso ali da questão da senha fraca que eu utilizei. A gente já vê que a gente tem algumas outras opções. Então, por exemplo, agora a gente tem a opção de criar um post. E aqui ele já traz, né, que a gente vai estar justamente explorando uma vulnerabilidade de cross-site script. E a gente tem aqui a questão do upload de arquivos também, que é um upload inseguro aqui, né? Então, eu vou primeiro demonstrar a questão do cross-site script. Vou botar aqui o webinar. E aqui no conteúdo, como eu sei que a aplicação ela não faz nenhuma validação, aqui a gente não tem controles, né? A gente está justamente identificando o que a gente tem dentro da aplicação. Vou botar aqui um alerta de webinar e publicar post, que ele já deu aqui o alerta. E então, se eu ir para home, sempre que eu ir para home, ele vai dar esse aviso, porque ele vai ficar aqui como um post. Então, esse é um caso clássico de cross-site scripting refletido, que a gente chama, né? Refletido não, storage, na verdade, que ele vai ficar realmente guardado na aplicação, e toda vez que a gente entrar na aplicação, ele vai dar o aviso ali, basicamente, né? Outra vulnerabilidade, então vou fazer logout aqui do webinar. Agora ele vai ficar dando esse alerta até o final. Como já está quase terminando o tempo também, a gente tem 10 minutos, eu vou demonstrar justamente essa questão da SQL injection na tela de login. Então a gente tem usuário aqui, né? Eu vou logar com o webinar de novo.
E aí basicamente eu vou estar finalizando a minha query SQL. Então depois eu consigo mostrar no código também. Mas eu vou botar uma aspas aqui e eu vou só rodar assim. Eu botei a senha errada aqui só de propósito. E aqui quando eu boto essa aspas, a gente pode ver que ele dá um database error. Então quando ele dá esse database error, a gente pode imaginar que ele está fazendo essa query direto no banco. Então eu vou tentar logar novamente. Só que agora eu vou botar aqui que eu quero utilizar ou o usuário Webinar ou um vai ser igual a 1, basicamente. E vou botar aqui um traço, traço, que é um comentário no SQL. E aqui na senha eu posso botar qualquer coisa. E vou clicar em entrar. E basicamente agora eu vou estar logado. Até agora eu loguei como admin, nesse caso. Porque basicamente ele identificou ali que eu tentei logar. Aí ele deu erro, né, com o usuário Webinar. Aí eu falei, ou tenta logar, ou 1 é igual a 1, ou true. E aí, no caso, ele vai identificar justamente que eu estou autenticado, eu sou o admin, basicamente. E aqui no admin a gente consegue ver que a gente consegue executar comando. Então aqui a gente atrasa no sistema, né? Uma vulnerabilidade de RCE aqui. Então, por exemplo, se eu escrever LSLA, ele já vai me listar aqui tudo que eu tenho no meu diretório, ou o MI. E aqui a gente poderia partir para um reverse shell, né? Então, justamente fazer um comando aqui que inicia uma conexão com o servidor remoto. E a gente vai ter um reverse shell. E agora também, né, como a gente está falando de segurança de aplicações, eu vou mostrar aqui no código justamente como que acontecem essas vulnerabilidades. Então aqui na esquerda a gente tem o app_vulnerable, que é justamente o que está vulnerável na nossa aplicação. E aí eu vou descer um pouco aqui para a questão do login. Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Então a gente pode ver, né, que tem até o comentário no código, vulnerable SQL injection no login, que aqui está a query. Então ele está basicamente falando assim, a gente pega lá o que o usuário dá o input, né? Então o usuário inputa o username e password e a gente vai checar se esse usuário com essa senha existe no nosso banco, né? Então selecionar se esse usuário e essa senha existem dentro do nosso banco, a gente vai autenticar esse usuário. Senão a gente vai dizer que está incorreto. Porém, a gente está pegando diretamente o input do usuário e passando ele na nossa query. Isso aqui é realmente uma péssima prática, que seria basicamente a gente confiar no que o usuário está nos passando, né? E isso que acaba causando a SQL injection. E até um ponto que eu comentei com o Henrique que antes do webinar, se a gente tiver correção para isso aqui, a correção é bem simples, na verdade, é a gente utilizar justamente as questões de queries parametrizadas, né? Deixa eu pegar aqui a questão do login. Então, justamente a gente vai falar que aqui no username a gente está esperando um username. A gente não vai estar passando o input do usuário diretamente dentro da nossa SQL query, né? A gente não está concatenando o input do usuário na nossa query. Então, é quase que a gente não está nem adicionando linha no código fazendo essa query, né? A gente está só parametrizando ela, dizendo, ó, que eu estou esperando esse parâmetro aqui, e só ele pode executar, né? Eu não vou executar além daquele parâmetro, basicamente. E seria basicamente isso. A gente tem outros exemplos aqui, então aqui tem todo o código. A gente tem tanto a versão vulnerável quanto a versão não vulnerável, né? E a gente pode disponibilizar esses códigos também se o pessoal quiser testar depois do webinar. Mas como a gente ainda tem alguns slides, eu vou voltar aqui para a apresentação. E aqui a gente já vem para uma parte de finalização, né? Na questão de entregas e diferenciais. Então a gente foca muito na questão das certificações, né? Então, uma certificação, principalmente as certificações que são práticas, né? Elas têm um teste ali que tem que ser feito, tem que explorar a vulnerabilidade, e a partir de que exploram aquelas vulnerabilidades, a certificação é concluída, né? Então, por exemplo, a SCP é assim, tem realmente que ownar, que a gente chama o ambiente de Active Directory, a PNPT também, né? Então tem que ownar aquele ambiente, explorar vulnerabilidades e obter ali acesso máximo naquele ambiente, e gerar um relatório. Isso basicamente certifica, né, que o profissional ele sabe utilizar essas metodologias, ferramentas para para fazer o pentest, né? Até o Patrick comentou quais as melhores certificações, né? Então, a certificação mais aceita no mercado hoje é o SCP. Então, qualquer empresa, se tiver o SCP, ela é normalmente o principal requisito. Mas tem outras certificações, né? Então, a OSCP ela acaba que para nós do Brasil,
ela é ruim no sentido de preço mesmo. Só uma tentativa do SCP sem treinamento é US$ 1.800, então basicamente R$ 10.000, o que acaba pesando bastante no nosso bolso, né? Então, até por isso também ela acaba sendo uma certificação mais aceita no próprio Brasil, porque o cara pensa, bom, se o cara gastou esse dinheiro é porque ele sabia que ele ia passar, né? Ninguém gasta R$ 10.000 assim, sei lá, 10 vezes para passar numa certificação. Não, o cara sabe que ele estuda bastante, faz todas as metodologias, aí sim ele tira a certificação. Então, por isso ela acaba sendo bem aceita também. E até lá fora também, né? US$ 1.700 não é um valor, ahn, não é um valor fácil de obter lá fora também. Mas tem outras que são bem aceitas também, até a própria CEH, ela também é bem aceita junto com a SCP. Ah, e algumas outras específicas, né? Então, da N-Security, por exemplo, a WPT e a WPTX, elas são focadas justamente em aplicação web. Então, a WPTX tem essa questão de exploração de vulnerabilidade de SQL injection, cross-site scripting, misconfiguration. E a gente traz aqui os diferenciais da Drop também, né? Que é justamente o acompanhamento e suporte técnico. Então, a gente rodou um teste de intrusão, a gente identificou vulnerabilidades. Depois de identificar vulnerabilidades, a gente tem um período que a gente acompanha, né? O pessoal, eu tenho dúvida aqui como é que eu corrijo essa vulnerabilidade. A gente pode até revisar o código de uma aplicação junto para identificar como que a gente pode corrigir aquela vulnerabilidade, né? E aqui um ponto que a gente fala também que a gente tem times segmentados aqui na Drop, que basicamente a gente tem os pentesters, e a gente tem um time de relatório. Então, os pentesters eles fazem um relatório ali mais simples, digamos assim, passam para um time de relatório que traduz esses resultados para uma equipe de negócio, né? Então a gente consegue comunicar bem os resultados que a gente encontra aqui nos pentests. E aqui o futuro do pentest, né? Você recomenda alguma ferramenta para aplicação mobile? É a pergunta. Para aplicação mobile, normalmente a gente utiliza. Tem algumas opções que são bem conhecidas, tem o MobSF, por exemplo, tem o Frida. Eu confesso que eu não sou mais especialista em questão ah, de mobile, mas eu conheço essas duas. E tem outras também. Até o que essa carreira de pentest não romantiza, hein? É conteúdo para demais, mais ou menos não dura raramente, passa entrevista técnica. Realmente, é uma carreira que acaba sendo bem romantizada, né? Ah, vou invadir o sistema, vou. Às vezes, às vezes não vai, ou vai começar a ser repetitivo também, e como o Rafa comentou ali, é bastante conteúdo, né? Então, basicamente, está o tempo todo trocando de infraestrutura, trocando de tecnologias, e basicamente, se tu para de estudar um dia, tu fica para trás 10 anos, quase. É bem. É ah, verdade. é quase que assim, basicamente. E aqui a gente traz até o próprio futuro do pentest, né? Então, quando a gente tem toda essa gama de informações, troca de tecnologia, nova tecnologia, a gente trouxe aqui alguns casos, né, que são importantes. Por exemplo, comentar do mais comum, que o pessoal já está mais habituado, que é a questão do bug bounty, né? Então, quando a gente bota lá um bug bounty falando, se tu achar uma vulnerabilidade crítica aqui, a gente paga R$ 10.000. Vai ter muita gente o dia inteiro testando tua aplicação ali, tentando encontrar uma vulnerabilidade crítica na tua aplicação, né? Então, a gente até botou ali, teste de aplicação em 24/7 por 365, que basicamente o tempo todo vai ter alguém tentando invadir tua aplicação para fazer esse disclosure responsável, né? Mas até, como a gente não tem como não comentar de IA, então ali a gente trouxe a questão do Hack the Box, que fez um teste com várias IAs contra humanos, ah, e por incrível que pareça, as IAs se saíram bem, elas resolveram mais rápido os labs, porém elas não tiveram resultados, por exemplo, de 100%, né? Então, os humanos, acho que dois times ali de humanos tiveram 100% nos desafios, e nenhuma IA conseguiu atingir o 100%. Porém, mais IAs resolveram a maioria dos desafios do que humanos. Então, é um caso bem legal. E outro caso também, que é o X-Bow. O X-Bow ele é um agente de IA para segurança ofensiva também, e ele acabou ficando no top 1 do HackerOne dos Estados Unidos no mês passado. E ali tem a questão do blog de como que o X-Bow fez isso, né? Estou na metade do curso de segurança da informação. É cedo ou tarde para aprofundar a questão do pentest. É o tempo perfeito para aprofundar o É, pentest. O Batalha aqui também está no curso de segurança da informação. exato. Na verdade, não tem tempo certo. É basicamente, né, o quanto tu quer, o quanto tu gosta disso. Eu falo que é melhor tu fazer o que tu gosta, não importa a tua idade, o tempo, né? Então, todo dia tu pode aprender uma coisa nova e tentar de novo. Até é o lema da UFSEC, né, que é da USCP,
que é I will try harder, né? Eu vou tentar mais e mais o tempo todo, basicamente. Eu vou tentar um exploit a mais, eu vou tentar um comando a mais, até conseguir invadir, até chegar no teu objetivo, né? Exato. E é basicamente isso. A gente trouxe aqui a questão dos serviços da Drop. No geral, aqui, os nossos parceiros tecnológicos. Para a questão de pentest, a gente não utiliza muitas ferramentas, né? Então é realmente um pentester manual testando a aplicação, e aí utiliza mais as ferramentas open source normalmente, ou ferramentas customizadas. Não tem um fabricante em si que fala, isso aqui é o fabricante de pentest, né? Então, mas esses são nossos parceiros. E vamos abrir aí para perguntas e respostas. Já teve algumas perguntas no chat, não sei se tem mais alguma, já estouramos nosso tempo aqui. Também tem a questão do sorteio, que a Glória vai comentar aí. Eu vou colocar, pessoal, o linkzinho pro sorteio aqui no chat. E aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer para os meninos, enquanto isso, a gente deixa aí mais uns 2 minutinhos para não segurar mais o pessoal. Sim. Pentest automatizado é válido? Em alguns casos, sim. Tem empresas, né, que prometem um pentest automatizado. Como a gente comentou, a gente tem que cuidar muito dessa questão do pentest automatizado, para não comprar uma análise de vulnerabilidade achando que é um pentest automatizado. Tem muita empresa, ainda existem muitas empresas que fazem isso, né, que vai lá, roda um scan na tua aplicação e fala, ó, tá aqui os findings. E aí tu vai ver, é um scan automatizado, é um report do Burp, é um report do Nessus, é um report de alguma ferramenta. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Mas sim, já tem ferramentas, soluções que fazem a questão do pentest automatizado utilizando a inteligência artificial, né? Então, realmente ali um agente de IA tentando explorar vulnerabilidades é diferente. Ah, empresa com liderança tapada achando que dá para substituir. Acontece bastante das ferramentas, vou rodar um scan ali, vou falar que acontece até às vezes, não em clientes, mas a gente vê em algumas empresas, às vezes fornecedores, dos nossos clientes, que realmente o fornecedor ele fala, não, a gente roda pentest aqui, tá aqui o nosso report do pentest. A gente pede lá o relatório numa ferramenta automatizada de análise de vulnerabilidade, né? Então a gente tem que cuidar muito com essa questão. Mas normalmente a gente fala que o pentest automatizado, a gente evita o pentest automatizado, né? É melhor tu contratar um pentest. Normalmente o pentest ele vai ser mais caro. E se for muito barato, desconfia, basicamente, né? Tem que cuidar realmente para não estar comprando gato por lebre, que a gente fala, a gente ter que Exato. comprar o pentest em si. Mas também tem ferramentas de base, né? São Breach Attack Simulation. Essas sim são ferramentas mais robustas também, que elas realmente têm ali a questão de seguir um caminho de ataque, ter um relatório ah, quase que automatizado de pentest, né? Mas ainda assim é sempre bom cuidar, validar a empresa, validar o fornecedor que tu vai pegar. A Drop aqui fornece pentest e fornece análise de vulnerabilidade. E a gente tenta sempre deixar bem claro na questão de contrato, né? Ó, a gente vai executar uma análise de vulnerabilidade, ou não, a gente vai executar um pentest. São duas coisas bastante diferentes. Na verdade, pessoal, também a gente quer fazer um pentest, a gente tem que apertar um botão, acaba comprando um pentest automatizado no scan. Exatamente, o pessoal vai lá, até como eu demonstrei ali, né? Eu rodei o scan do Burp e ele não achou metade das vulnerabilidades que a gente mostrou depois, né? Basicamente. Pessoal, não querendo cortar o assunto de vocês aí, que eu sei que tá bem interessante, mas vamos pro sorteio. Eu já fechei ali o link. São 17 pessoas. 17. O primeiro, então, vai ser a caneca. Show. Vou sortear. Número 6. Número 6 é o Antônio Cabral. O Antônio aí que tava no chat também, mandou pergunta. Ganhou já a caneca da Drop, parabéns. Podemos sortear o outro? Podemos? Número 14. Número 14 é o Pablo Rafael. O Rafael ganhou o Parabéns. kit chimarrão aí, parabéns.
Pessoal, só para adiantar aí para quem ficou até o final desse webinar, na semana que vem, então, hoje, terça-feira, às 10 horas, a gente tem um outro webinar sobre outro assunto tão interessante quanto esse. E para vocês aí que estão acompanhando a gente nas redes sociais, a gente vai postar hoje o linkzinho do próximo webinar. E deixando um spoiler para vocês, a gente vai sortear uma Ecopop e também um ingresso para o Mindesec. Então, espero ver vocês no webinar da semana que vem também. Show. Então, agradecer a presença aí de todos, né? Por esse tempo aí, acho que foi muito interessante. A gente pôde compartilhar um pouquinho de conhecimento. Então, tenham um ótimo dia. Se cuidem, qualquer dúvida, podem nos chamar. Sim. Ficamos à Tchau, tchau, disposição aí. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.